Tudo bem com todos? Mais ou menos? Mas vai ficar bom. Hoje nós precisamos inverter um pouquinho o horário aqui. E eu gostaria de convidar você para abrir seu coração e deixar Deus falar. Quando alguém está aqui na frente com a palavra de Deus aberta, não é a pessoa que está trazendo um recado, mas é o Espírito de Deus que fala, seja por quem for. Então, abra o seu coração e deixa Deus ministrar. Pode deixar no slide 32, só para uma revisão rapidinha. Nós estamos finalizando essa série falando sobre duro é recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, duro é lutar contra Deus, duro é lutar contra a vontade de Deus. Todas as vezes em que o homem luta contra a vontade de Deus, ele se machuca, né? Deus não vai impedir ele, Deus não vai impedir você de fazer o que você quer, porque Ele lhe deu livre arbítrio. Mas você fazer contra Deus, Deus não vai sair machucado. Deus se entristece com a desobediência, com os erros dos filhos, mas Deus não se machuca. Quem se machuca somos nós. Então, essa série é para você recapitular tudo que nós passamos aqui. Por exemplo, nós falamos sobre dinheiro, que é um desafio para a vida do cristão. E eu disse aqui que a igreja precisa ser curada dessa visão, talvez um tanto distorcida, a respeito de dinheiro. Ou seja, Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro, então eu não tenho nenhuma obrigação com Deus. Isso é verdade até certo ponto. Deus não precisa do seu dinheiro, mas o reino dele, Deus usa para ensinar você quem é o Senhor. Simples assim. Deus quer ensinar para a igreja quem é o Senhor. E o Senhor é Ele. E depois Ele diz para você, não ame o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, a ponto de fazer pessoas fiéis se desviarem da fé. Não é desviar da igreja. Tem igreja que está cheia de pessoas sem fé. Aliás, talvez um dos maiores aglomeramentos de pessoas incrédulas estão dentro das igrejas. Jesus tinha lá no grupo dele 12 homens. E pelo menos 2 com um problema muito sério com fé. Um era Judas Iscariotes e o outro era o Tomé. Judas se manifestou rapidinho. Tomé levou um tempo para se manifestar. Então não é de duvidar que aqui tenha pessoas que se dizem crentes, mas crentes em quê? Crente numa ideia de igreja, de uma religião, mas tem sérios problemas em confiar em Deus de verdade. Então essa questão de dinheiro pode ser problemática porque pode te levar a desviar da fé, desviar de Jesus. Tá? Aí nós falamos sobre o 4º mandamento, que significa 6 dias trabalha, 1 descansa. Eu disse também que nós precisamos aprender, no mundo secularizado, nesse mundo de desafios, aprender a tirar um dia e santificar esse dia para o Senhor, seja qual for o dia da semana. Esse dia da semana é chamado sábado. Pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou no próprio que nós chamamos de sábado. E nós aqui temos a preferência de usar o primeiro da semana, o domingo, para ser o nosso sabá, o nosso sábado, o nosso descanso. Então, se você não fizer isso, você também sofre. Por quê? Porque você está desafiando uma lei de Deus. 6 trabalha, 1 descansa. Por que tanta gente doente? Porque quer executar tarefas para render bastante coisas para ele todos os dias da semana. E aí você vai ter problemas muito sérios, inclusive com saúde. E lembra do princípio que nós aprendemos aqui. Não adianta você na sexta-feira você pode, mas não adianta nos outros dias da semana você querer juntar maná para 2, 3 dias. Ele vai apodrecer. Tá? Na sexta-feira à noite, o israelita podia, lá no campo, juntar maná para o sábado, para ele não trabalhar no sábado. E o maná que ele pegava na sexta-feira, ele não estragava no sábado, mas no outro dia, se ele tentasse fazer a mesma coisa, amanhecia cheio de bicho. Então, o princípio é o mesmo. A gente também precisa ser curado disso. Falamos aqui também a respeito de autoridade. Consegue pôr o 32?
o slide 32, nós falamos sobre a autoridade. Autoridade é um princípio, isso. Autoridade é um princípio para a vida. É um ensinamento de Deus falando sobre aquilo que vai fazer uma ordem no mundo. Essa mesma ordem, ela existe no céu. No céu existe autoridade. Deus é um Deus que estabelece hierarquia e Ele estabelece autoridades. E quando nós aprendemos a respeito das autoridades estabelecidas por Deus, nós sentimos um alívio enorme na vida cristã. Por quê? Porque entendendo essa hierarquia de Deus, nós seremos autoridades e nós também seremos submissos às autoridades. Em algum lugar, em algum momento, você é autoridade, mas em quase todos os momentos da vida você está debaixo de autoridades. E entender isso, entender que a autoridade maior é Deus, e aí Ele vai descendo nessa escala, e você submeter a autoridades vai te dar uma grande alegria, alegria de obediência, porque todas elas estabelecidas, nenhuma delas, acredite, eu sei que essa talvez é uma parte difícil para assimilar, mas todas as autoridades, está na Bíblia, a gente viu todos os versículos, não, alguns dos versículos, todas as autoridades, elas estão na terra e no céu, permitidas por Deus, levantadas por Deus. Eu sei, algumas você diz, não, esse não pode ser. Um Hitler, por exemplo, não pode ser um levantado por Deus. Sim, foi levantado por Deus. Foi levantado por Deus. Para cumprir um propósito. Ah, mas e o diabo onde estava? O diabo, ele só pegou a vontade que era do homem, que é de todos os homens, e trabalhou em cima. Só isso. Ah, mas o nosso governo, esse governo corrupto, ou aquele governo, ou o outro governo, todos eles estão aí permitidos por Deus. Deus levanta autoridades e Deus derruba autoridades. Eu gosto de chamar alguns modernos, alguns contemporâneos, líderes contemporâneos que nós temos hoje, eu faço um paralelo e chamo de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei poderoso no mundo daquela época. Ele era o mais poderoso, era o império mais poderoso e ele se considerava Deus. Só que teve um momento em que ele comeu, literalmente, ele comeu capim. Ele andou de 4 no gramado e comeu capim. Por quanto tempo? Quem conhece a Bíblia? 7 anos. Eu não sei como é que foi o sistema digestório dele, comendo capim. Eu não sei se ele comia isso, depois ele comia carne para ajudar. Não sei. Não sei se ele virou carnívoro ali. Mas eu sei que ele não tinha bucho para processar o capim. Mas ele comeu o capim. Ele ficou louco. Ele ficou louco. E depois ele voltou de novo à sua consciência. Então, os reis mais poderosos, Deus levanta e Deus derruba quando Ele quer. E você vê a história, todos eles têm um propósito. Então, quando você entende isso, você diz, não vou lutar contra autoridades. Eu vou fazer aquilo que a Bíblia fala para fazer. Orar pelas autoridades. Orar pelas autoridades. Então, aprendendo isso, você também é curado. E quando eu falo de autoridades, todas elas. Todas elas. Não significa que você tem que, debaixo de uma autoridade, fazer coisa errada porque ela está mandando. O único momento que você pode dizer assim, eu me recuso a obedecer a essa autoridade, é quando ela ordena a corrupção da sua fé. É quando ela ordena a negação da sua fé. É quando ela ordena apostatar da fé. É quando ela ordena a negação da verdade. Fora isso, nós nos submetemos e oramos por elas. E semana passada, a gente começou a falar sobre o homem carnal e espiritual. Isso aqui é para dar a entender uma coisa que pode pôr no 33, que hoje eu estou sem o passador aqui, tá? Para entender uma das razões porque isso é importante para nós. As muitas tomadas de decisões da vida. Por quê? Boa parte dos crentes, se não todos, sofrem tomando decisões, tá? Tomando decisões erradas. Tomando decisões baseadas na vontade, no desejo da carne. Lembra
da mensagem inicial. Duro é para você lutar, recalcitrar contra os aguilhões. Então, tomar decisões erradas, baseado na vontade da carne, vai te machucar. Vai te machucar. E, pior ainda, nem sempre machuca somente a você, mas machuca todos ao seu redor. Decisões simples. Você está comprando um imóvel, por exemplo, e alguém da sua casa está dizendo, por que não esse? Talvez o teu marido, talvez a tua esposa, talvez o teu filho, o teu pai, por que não esse? Eu quero esse aqui do lado, mas por que não esse? Porque eu quero aquele ali. Daí a pessoa traz argumentos, aí tem que ter argumentos. Por que eu estou apontando esse aqui? Porque esse daqui, nós temos isso e aquilo. E todos esses argumentos têm fundamentos. Esse daqui são argumentos baseados na carne. A carne diz o quê? Eu quero. Esse daqui tem argumentos válidos, mas o daqui eu quero. Então, eu não ouço os seus argumentos, porque eu quero. E aí vai prevalecer a sua decisão. E aí você entra num financiamento, por exemplo, numa compra daquele imóvel. Isso pode valer para um carro. Isso pode valer para um cônjuge. O pai está dizendo, meu filho, minha filha, por que não esse? Por que não essa? Porque eu quero aquele, eu quero aquela. E daqui a pouco começa a vir a conta. E não tem volta. Ou nem sempre tem volta. Começa a vir a conta. Pode demorar um pouco. Aí começa a machucar. É você que sofre, porque você diz, eu quero. É você que sofre? Sim, você sofre. Mas você leva a reboque pessoas também que vão sofrer com você. Entende isso? Ok. Então, decisões orientadas por vontade carnal, elas estão, de alguma forma, sendo conduzidas por emoções. Emoções não são erradas, emoções fazem parte da nossa vida. As emoções, elas podem ser raiva, pode ser medo, saudade, alegria, todas elas são emoções. Agora, quando essas emoções elas estão dominadas pela vontade da carne, o que você vai fazer? Não vai tomar decisão baseada no espírito, você vai tomar decisão baseada na carne. Então, entenda isso. Eu quero que o próximo slide diz assim, nas decisões motivadas por desejos egoístas, impulsos humanos, emoções momentâneas e padrões mundanos, que são essas decisões carnais, está ali no homem carnal, vai ser o prejuízo. Em contrapartida, o homem espiritual, que eu já vou explicar para você de novo, semana passada faltou muita gente, aliás, vocês têm faltado muito, hein? Tem gente aí que está esquecendo que o Senhor nos chama para o primeiro dia da semana para nos ajuntarmos. Viu uma musiquinha que foi colocada hoje ali? Os antigos lembram dessa música. A semana já passou. O Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem. Tá? Então, eu ia cantar essa música hoje aí, só que não deu tempo de ensaiar com a Tami. Fora que eu vou precisar sair um pouquinho rápido hoje, então não ia dar tempo também. Mas é uma musiquinha para a gente cantar, acho que todo começo de culto nos domingos. O homem espiritual, ele toma suas decisões dentro da vontade de Deus, orientados por quem? Por conselheiro, pastor. Orientado pelo pastor, orientado pela mulher, pelo filho. Não, orientado primeiramente pelo Espírito de Deus. Essa orientação do Espírito de Deus é uma orientação que vem em amor e que busca o bem dos outros. Isso é a orientação do Espírito. Próximo slide. O homem natural. O homem natural, quem é o homem natural? O homem natural, deixa eu só passar o olho aqui rapidinho. Pronto, posso falar agora.
O homem natural, ele tem essa dificuldade em entender as coisas de Deus, ou diria assim, ele tem essa incapacidade de entender as coisas de Deus por si só. Por outro lado, você já pensa assim, se o homem natural, que não tem o Espírito de Deus, não pode compreender as coisas do Espírito, já o homem espiritual que tem o Espírito de Deus deveria, portanto, entender tudo do Espírito, não deveria? Por quê? Porque se ele tem o Espírito Santo, ele tem o professor, ele tem o ensinador, que um dos ministérios do Espírito Santo é ser aquele que lembra-nos daquilo que nós aprendemos, aquele que nos ensina, aquele que nos consola, aquele que habitando em nós, age de maneira que a nossa vida possa transbordar dele, para a glória do Filho. Compreendidos isso? Aí você diz, se o homem é espiritual, pode pular para o 37, o homem espiritual, que é esse que diz ali no versículo 15 de 2 Coríntios 2, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então veja, a Bíblia menciona esse homem espiritual, onde ele, dirigido pelo Espírito Santo, ele julga todas as coisas, ele consegue discernir, julgar e discernir todas as coisas, e desta forma ele não precisa ser julgado por ninguém. Praticamente impossível isso, né? Quem é que não é julgado? Quem é que é tão espiritual que não é julgado pelo Espírito? Mas o homem cheio do Espírito, ele julga a si mesmo. Apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito da ceia do Senhor, ele diz, julgue a si mesmo, julgue cada um, examine cada um a si próprio, para que possa comer do pão e beber do cálice de maneira consciente, de maneira intencional, de maneira limpa, de maneira arrependida e assim por diante. Então, se o homem natural não compreende todas as coisas, e o homem espiritual deveria compreender todas as coisas e não compreende, onde é que está o problema? Aí volta um deles aí, para o 36, que é o homem carnal. Quem é o homem carnal? É o cristão, com o Espírito Santo, porém vivendo lá atrás, como se nunca tivesse recebido o Espírito de Deus. Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer assim, se você for estudar isso aqui um pouquinho mais a fundo, você pegar uma literatura ou mensagens, você vai encontrar alguns pastores, líderes, escritores, dizendo, não existe homem, não existe cristão carnal. Eles vão dizer assim, todo homem nascido do Espírito é espiritual. Não existe cristão carnal. A gente discorda por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, lá na carta de Corinto, ele está dizendo para aqueles crentes, ele está se dirigindo, melhor dizendo, a crentes, e ele diz que aqueles crentes, aqueles irmãos, a quem ele chama de santos, uma das tratativas dele, logo no início da carta, ele está dizendo para ele assim, eu vou parafrasear aqui, vocês são extremamente carnais. Então, sim, existe crente carnal. E crente carnal é esse daí. Paulo diz lá na mesma carta, no capítulo 3, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Quer dizer, ele precisava falar com aqueles crentes como crentes maduros. Ele diz, não dá para falar para vocês, considerando vocês crentes maduros, e eu sou obrigado a falar para vocês como sendo vocês carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois... Presta atenção no ainda. Porque, pode falar, porque ainda sois, são 3 vezes que aparece a palavra aí, ainda sois carnais, ainda sois, não é para viver aí como carnal, ainda sois, mas vocês têm que sair daí.
Entendido? Ainda sois carnais. Meus irmãos, quando nós, movidos pelos desejos da carne, talvez você esteja perguntando aí, tá, me explica melhor, o que é o carnal? O carnal, você vai encontrar lá em Gálatas, capítulo 5, versos 20 e 21, e no versículo 22 você vai ver o contrário. Gálatas 5, 20 e 21 fala da lei, fala do homem movido no pecado. E ele tem toda essa questão de carne ali ligada. E no 22 ele vai dizer assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança. Então, o contrário disso é tudo o que você viu aí. Esse aqui é amoroso, esse não. Esse aqui é manso, esse não. Esse aqui é longânimo, esse não. Esse aqui é alegre, esse aqui não. Ele pode ser um alegre circunstancial. Esse aqui tem fé? Não. Esse outro não. Então nós temos aqui um crente cheio do Espírito e o outro vazio do Espírito. E o primeiro grupo lá, o primeiro não conta. O primeiro não conta, porque o que você espera de um morto? Por que eu usei a palavra agora há pouco, ele tem um espírito animal? Porque o animal, ele é movido por instinto. Então, pessoas movidas por instinto, pessoas movidas por desejos carnais e pessoas movidas pelo Espírito. Por instinto, você diz assim, o que você vai pedir de uma pessoa com esse Espírito? Que ele faça alguma coisa boa ou má. Uns fazem coisas boas, porque ele aprendeu assim, e ele vai exercitar assim, e para a glória de Deus ele vai fazer coisas boas. O outro, movido por um instinto animal, ele vai agir mais no mal do que o bem, e vai agir mais... Agora segura o que eu vou falar. Ele vai fazer mais coisas más do que bem, para a glória de Deus. Não. Como assim? Todos os homens, todos os animais, toda a natureza existe para a glória de Deus. Quando um homem, a imagem e semelhança de Deus, ele erra constantemente como um animal, ele está dizendo o quanto Deus é santo e o quanto ele é depravado, linguagem teológica de apóstolo Paulo na carta de Romanos. O quanto ele é depravado. Então, esses três grupos são três grupos de pessoas em que nós estamos aí, ou dentro, ou do lado, e aqui eu tenho que falar para você sobre quem é que prevalece dentro de você. Pode colocar lá o 38, o slide 38. Quem é que prevalece dentro de você? Gálatas 5, 16 a 18, Paulo fala assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O contexto aqui é a lei, porque é a lei que joga luz naquilo que é a carne e o Espírito. Se não existisse a lei, a gente não saberia discernir. A gente sentiria, porque dentro de nós próprios nós podemos sentir o que é certo e errado. Mas a lei, ela, como se ela regulamenta, ela explica o que é certo e o que é errado. E aí Paulo diz,
olha, vocês não precisam entender da lei, não precisam entender todas as especificações da lei, mas vocês precisam fazer uma coisa, isso aqui não tem conversa, viver pelo Espírito. Porque vivendo pelo Espírito, todo o resto está resolvido. Ele diz, vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne, que é contrário ao Espírito. Então, 2 cachorros brigam dentro de você. Quem é que vai vencer? Aquele que você mais alimenta. Você alimenta o Espírito é vencedor. Você alimenta a carne é vencedora. Oh, mas e aí, pastor? Como é que eu faço? Veja em todo o ensino a respeito disso aqui na Bíblia, que você vai encontrar todas as saídas, porque Deus não deixa a gente sem explicação. Mas se você quer uma palavra rápida, assim, para vir na sua mente todas as vezes que você precisa tomar uma decisão, está lá na carta de Paulo em Tessalonicenses, Filipenses, né? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E para explicar como encher do Espírito, nas palavras antes, assim, não embriague com o vinho. E é interessante, eu sempre achei interessante essa comparação, porque ali está dizendo o seguinte, e as pessoas naquela época sabiam perfeitamente disso, como todos aqui sabem também, mesmo que você nunca tenha bebido, você já viu bêbado. Uma pessoa ela começa a tomar uma bebida alcoólica e ela vai começando a ter alteração na sua consciência. Nem vamos falar do físico. Ela começa a ter uma alteração, ela não percebe. E aí, para cada um é uma dosagem diferente. Uns no primeiro já começa, né, e outros vão dar lá pela 10ª garrafa. Começa a alteração. Alteração aqui. E o álcool, nesse processo, no seu corpo, ele vai subindo. Uns mais rápido, outros menos. E a pessoa começa a manifestar, inclusive, no rosto. E um dos lugares são os olhos. E um outro membro que rapidamente vai manifestar também, a língua. E as suas emoções já estão sendo mudadas. Não estão falando do físico. O físico aqui já começou a entrar em envenenamento. Mas a sua mente começa a ser dominada pela química que nós já temos no corpo, o álcool. Você não precisa falar assim, eu preciso beber álcool porque eu... Não, o arroz que você come tem álcool, a batata que você come tem álcool, a beterraba que você come tem álcool. Então, o álcool para o nosso corpo, para complementar as outras químicas do corpo, estão ali, perfeito, dentro da alimentação. Mas quando você excede, isso aqui começa a encher a sua cabeça de uma química que te desnorteia. Ou seja, você perde o norte. Aí é a hora que fala bobagem, que pensa bobagem, que vê bobagem, que sente bobagem. É a hora perfeita para tomar decisões erradas. Erradas. Não, mas depois que passa a ressaca eu posso tomar decisão. Quanto tempo leva para passar a ressaca? Ah, não, no dia seguinte estava bom. Você acha que estava bom. Faça isso seguidamente e você nunca vai estar bom. Faça isso seguidamente e você está sempre, todos os dias, sujeito a decisões erradas. Por quê? Porque a sua vida está cheia de álcool. Que faz o quê? Enche os teus vasos sanguíneos, que fazem as sinapses, todas fora de controle. E aquele que já levanta bebendo e amanhece bebendo, ele nunca mais é o mesmo. Aí Paulo diz, não vos embriagueis com vinho. E aí ele diz, porque no vinho há contenda. Claro que vai haver contenda.
A contenda já começa dentro dele, a briga começa dentro, depois ela é colocada para fora. Mas enchei-vos do Espírito. Por quê, gente? Porque o Espírito Santo faz a mesma coisa. A diferença é que ele não gera contenda. O Espírito Santo, você não sai sentindo, eu estou cheio do Espírito, gente, eu estou... Acordei alguém? Eu estou cheio do Espírito, olha como eu estou cheio do Espírito. E aí aquelas manifestações, e a pessoa diz, estou cheio do Espírito. Não, a pessoa cheia do Espírito, ela começa a ter a sua mente transformada, ela não percebe, mas daqui a pouco alguém está percebendo no rosto dela, no olhar, nas palavras, nos gestos. E ela começa, ela começa a ter pensamentos que ela nunca teve, pensamentos bons. Ela começa a achar saídas que ela nunca achava antes. Ela começa a ter respostas na palavra de Deus que ela nunca teve antes. Ela leu aquele texto inúmeras vezes, nunca entendeu, mas agora ela está entendendo. Por quê? Porque ali está o Espírito que deu aquele texto para o homem. Agora está o Espírito conectado com ele próprio, conectado com o Espírito do homem. E ali está o Espírito Santo se revelando, o Espírito Santo mostrando, o Espírito Santo dizendo, o Espírito Santo explicando, e ela entendendo, porque agora há uma conexão. E ela para de sofrer, ou pelo menos diminui o sofrimento, porque ela nunca vai ser perfeita nas suas decisões, mas ela tem que tomar decisões daqui a pouco, e ela toma essas decisões baseadas no Espírito. Por quê? Porque agora a vida dela está cheia do Espírito. É a pessoa transformada, é a pessoa que já entendeu. Daniel, agora entendi. Guardar o sétimo dia, eu entendi, pôr o dinheiro em último lugar na vida, entendi, essa questão de autoridade, entendi, essa questão de amar o próximo, que é uma encrenca, entendi, o Deus dizer não nas minhas orações, que antes eu ficava bravinho, entendi. Eu passei longos anos, pastor, procurando ver Deus e não via. Eu ouvia pessoas falar que eu via a voz de Deus e não via. Agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo que se eu quero ver Jesus, como Filipe disse para Jesus, mostra para a gente o Pai. Ué, não foi isso que Filipe, foi Filipe, né? Foi Filipe. Falou para Jesus lá naquelas últimas reuniões dele, mostra para a gente o Pai. O que Jesus falou para ele? Ô Filipe, na boa, devia te dar um tapa na orelha. Porque eu estou há tanto tempo com você, rapaz, e você ainda está dizendo para mim, mostra o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então você está nessa também? Eu não vejo, eu preciso ir para um outro lugar ver Deus, eu preciso ir lá em outro lugar enxergar as coisas, eu preciso de uma experiência espiritual. Você precisa, uma coisa só, olhar para a cara do teu irmão. Olha para a cara do teu irmão, e você já vai ver Jesus, porque se você chegar para Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus vai dizer assim, se você vê a mim, você vê o Pai. Daí você diz para ele, mas eu não estou nem te vendo. Então olha para o seu irmão, e você olha para ele não com esse olhar normal, o olhar de um homem espiritual, de uma mulher espiritual. Olha para ele e você vai começar a ver Jesus. Depois que você começar a ver Jesus, você vê o Pai, porque nós somos da mesma família. Da mesma família. Quando eu comecei a ouvir o pastor Lutona pregar lá no início, há 15, 18 anos atrás,
ele usava uma expressão, né? Que Jesus é nosso irmão mais velho. Aí eu ficava pensando, como assim? Aí você fica trabalhando. Quando eu entendi o conceito família de Deus, eu disse, claro. Não que a Trindade está dividida, ela não é dividida. Não é Pai em primeiro. Quem é o segundo no pódio? Jesus. Quem é o coitado do terceiro? O Espírito Santo. Ô, Espírito Santo, desculpa aí, né? Mas eu vou ter que falar com quem está no pódio primeiro. Essa é uma ideia que nós, às vezes, carregamos a Trindade. Não é. Então, o pódio tem uma plataforma só, se você quer pensar assim, e lá estão os três. Os três formam em um e se manifestam em três. Formam em um, manifestam em três. Ali é uma questão de posição. Aliás, não é posição assim, é posição assim. Porque o filho está ao lado do pai. Quando você entender que nessa posição Jesus é o filho, que o Espírito Santo testifica deles ali, e que nós fomos criados um pouco abaixo dos anjos e chamados filhos de Deus, portanto, Jesus é nosso pai, é nosso irmão. E dentro da ideia de família de Deus, sempre Jesus é o irmão mais velho. Ele é o primeiro, ele é o primogênito. Depois dele viemos nós. Então eu quero deixar vocês com essa carne para você mastigar e entender direitinho quem é que alimenta o seu interior. Tem mais um versículo que eu estava deixando para trás aí, Romanos 5:8, só para a gente finalizar. Romanos 5:8, pode colocar lá o 39. Quem vive segundo a carne, agora é Romanos, tá? Vê que é uma outra carta. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, mais esse versículo aí para você trabalhar. Quero convidá-los a ficarem em pé. Vamos fazer uma oração. E daí o grupo do louvor já pode subir aqui. Vamos ficar em pé. Julgue você agora. Julgue você. Não é julga o seu irmão, julga você. Quem é que está dominando a sua vida? A carne, com seus desejos carnais, ou o Espírito de Deus? Você se considera um cristão carnal ou espiritual? E quando você disser, eu me considero carnal, você vai perguntar, por que eu estou sendo carnal? Se você responder, eu sou um homem ou uma mulher espiritual, você também pergunta, por que eu digo a mim mesmo que eu sou uma pessoa espiritual? Não só responda, mas diga por quê. Feche os seus olhos. Pensa a respeito. Deus, Papai do céu, aqui estamos nós nesta manhã, nesse encontro, e desafiados pela palavra do Senhor, precisamos dar uma resposta para nós mesmos. Uma resposta não de alguém perfeito, não de alguém que diz que será sempre perfeito, mas de alguém que busca ser irrepreensível.
Deus, nós como igreja pedimos ao Senhor discernimento. Pedimos ao Senhor que nos ajude a retomar a direção das nossas vidas, da igreja, deixando de lado a carnalidade, deixando de lado tudo aquilo que afeta não apenas a minha vida, mas a vida dos meus irmãos. Não aquilo que fere apenas a mim, mas que fere também toda a igreja. Deus, eu e todos nós sabemos aqui que não é um pecado, mas uma vida de pecado. Que não é uma decisão errada que vai ferir todo mundo, mas uma vida de decisões erradas. Que não vai ser um mau testemunho, mas uma vida de mau testemunho. Que não vai ser uma decisão que nós tomamos que vai arruinar tudo, mas um coletivo de decisões que vai impedir o fluxo do Espírito Santo na vida da igreja. Deus, nós queremos pedir discernimento, pedir ao Senhor a sabedoria para entender tudo isso que nós conversamos nesses domingos. Eu oro pela vida da igreja, pela cura da tua igreja, para que todo homem aqui, todo homem seja capaz de responder ao Senhor. Desses 4 pontos que nós tratamos aqui, a respeito de dinheiro, a respeito de guardar um dia de descanso, a respeito de autoridade, a respeito de decisões carnais e espirituais. Que todo homem aqui possa ser corajoso para responder. Que toda mulher aqui possa ser corajosa para responder. Porque as suas decisões com dinheiro, com autoridade, com um dia de descanso e com as decisões carnais e espirituais. Que todo jovem aqui possa fazer isso. E que as crianças sejam poupadas de ter que fazer isso. Ah, Deus. Nós sabemos que somos um rebanho pequeno, mas um rebanho amado do Senhor. Sabemos que somos um rebanho pequeno, mas um rebanho que tem a obrigação de brilhar. Porque não é pelo tamanho que vem o brilho, mas pela intensidade de quem brilha. Que a igreja do Senhor aqui seja uma igreja que ilumina todos aqueles que precisam de luz. Isso só vai acontecer quando essa igreja puder ser declarada como uma igreja de cristãos maduros, obedientes, espirituais. Assim nós oramos e assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos continuar.